Fala pessoal que segue a gente aqui no Van Filosofia. Eu havia ficado de conversar com vocês rapidamente sobre o conceito de ficção na teoria geral do direito de Kelsen. E nesse vídeo a gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer um pouco mais do que isso. Eu quero falar para vocês também, especialmente mais para o final do vídeo, sobre o conceito de ficção e como é que ele pode ser acomodado alternativamente a essa visão que o Kelsen nos apresenta na teoria geral do direito. Beleza? Então, se você acha esse conteúdo interessante, se inscreve no canal, não se esquece de deixar um like e ativa as notificações para você receber todas as informações novas do Van Filosofia assim que elas forem postadas. Vamos a isso. Bom, é muito comum que quando a gente comece os nossos estudos de teoria geral do direito, a gente seja inicialmente apresentados a duas obras que são seminais, né, são importantes e já são obras de maturidade do Kelsen, mas não contém o pensamento completo do Kelsen sobre algumas questões essenciais, como, por exemplo, a norma fundamental. Né? As duas obras às quais nós geralmente somos imediatamente expostos são Teoria Pura do Direito, né, que é um livro de 1934, que sofre uma reedição muito importante, né, significativa, em 1960, e Teoria Geral do Direito do Estado, né, que é um livro muito didático, de 1945, e não por acaso é o texto base que a gente utiliza no nosso curso de Teoria da Norma Jurídica. Vou deixar o card aqui em cima para você, caso você ainda não conheça. Bom, qual que é o problema de estar exposto exclusivamente a essas duas obras? Né? São obras de maturidade, evidentemente aquilo que existe de importante na obra do Kelsen está desenvolvido ali, do ponto de vista do direito, mas o Kelsen ocupou durante muito tempo também uma cátedra, né, uma cadeira de ciência política na Universidade de Berkeley. Né? Então, as preocupações intelectuais do Kelsen envolveram sempre o direito, mas foram muito além do direito. Então, nós geralmente ignoramos os textos do Kelsen sobre o problema da justiça, nós ignoramos os textos do Kelsen sobre a questão da democracia, nós ignoramos os textos do Kelsen sobre a concepção mais geral de norma. Né? Então, hoje eu queria levar ao conhecimento de vocês, caso vocês ainda não conheçam, um texto do Kelsen, né, um livro do Kelsen chamado Teoria Geral das Normas. Esse livro, na verdade, não é bem um livro, né? É uma série de materiais que o Kelsen deixa ao falecer, deixa assim sem uma sistematização, sem receber um tratamento, uma forma definitiva, né, por parte dele. E esse material acaba sendo deixado no Instituto Hans Kelsen, em Viena, e os pesquisadores, organizadores daquele instituto, vão sistematizar esse material sob a forma de um livro, percebendo que algumas das últimas preocupações do Kelsen estavam justamente relacionadas com a formulação de uma teoria das normas em geral. Né? Ou seja, você já pode ver pelo próprio título, né, desse livro, que vai ser Teoria Geral das Normas, que o Kelsen não estava mais tão preocupado com a questão de fornecer uma teoria das normas jurídicas num sentido estrito, né, distinguindo o direito do resto. Ele está preocupado em formular uma teoria mais abrangente, que dê conta, obviamente, do direito, mas que dê conta também de outros fenômenos normativos igualmente importantes, como a moral, a religião, a ética, as normas sociais e assim por diante. Então, Teoria Geral das Normas vai ser um livro, né, produzido nessas circunstâncias, de 1979, portanto um texto póstumo, né, um texto que se segue à morte do seu autor, que se dá em 1973. E o primeiro conceito que a gente tem que endereçar nesse livro é o conceito de norma. Né? É o conceito que vai ser nuclear e vai ser apresentado como norma, como o sentido objetivo de um ato de vontade. Né? Então esse conceito aparentemente muito simples, norma é o sentido objetivo ou o sentido objetivado de um ato de vontade, vai nos dar dois elementos para analisar inicialmente. Né? Primeiro, o que é um ato de vontade? É o fato de um sujeito emitir, né, ou comunicar uma volição, né, um desejo. Isso para Kelsen está no ramo dos puros fatos, está na área dos meros eventos naturais. Portanto, cai naquilo que, de acordo com o dualismo clássico kelseniano, estaria no plano do ser e não no plano do dever ser. Por outro lado, a própria ideia de norma implica a ideia de um comando ou de uma prescrição. Né? Então, diferentemente do ato de vontade, o comando ou a prescrição vai ser o sentido objetivado do ato de vontade em questão. Ou seja, com essas duas noções, o Kelsen está nos dizendo duas coisas bem importantes. A primeira
é que norma é um fenômeno de sentido, e segundo, que a norma converte o elemento subjetivo da norma jurídica num elemento objetivo. Ou seja, o elemento subjetivo da vontade daquele que a exprime, daquele que a emite, no elemento objetivo da norma. Então, quando a gente entra num recinto fechado, por exemplo, se depara com uma placa não fume, ou então proibido fumar, a gente está diante, na verdade, do sentido objetivado, em termos de norma, de uma volição, né? De um ato de vontade, que nada mais é do que um fato natural. Então, aquela plaquinha, né, não fume, ela está convertendo a volição de uma autoridade, não sei, municipal, quem sabe sanitária, em sentido objetivo. Quando a gente endereça a questão da norma fundamental, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas fazem uma certa confusão. A norma fundamental não é um problema para a teoria do Kelsen, pelo contrário, é a tentativa de dar uma resposta a um problema que é próprio do material normativo, né? A norma fundamental ela nos remete imediatamente à questão dos fundamentos últimos das normas jurídicas, então ela se coloca sob um duplo aspecto. Ela tanto diz respeito ao problema de compreender como as normas individuais podem ser válidas, normas individualizadas podem ser válidas, quanto como se pode atribuir validade a um sistema, né, coerente, coeso, unitário de normas jurídicas com relações lógicas entre si. Ou seja, a norma fundamental acaba sendo um problema, o problema do fundamento acaba sendo um problema que se remete tanto à teoria da norma quanto à teoria do ordenamento. Sob o ponto de vista da teoria da norma, nós podemos nos lembrar aqui de uma questão que o Kelsen endereça, que é a questão da série infinita de sanções, né? Então a ideia básica é a seguinte: você tem uma prescrição normativa, uma prescrição que se dirige a influenciar um comportamento humano, mas para que essa prescrição possa ser eficaz, ela vai ter a sua eficácia imperativa, né, reforçada por uma sanção. Mas nada garante que a sanção que reforça a prescrição seja eficaz. Então eu vou precisar de uma segunda sanção para sancionar a primeira, né, no caso de descumprimento da primeira, para reforçar a eficácia da primeira. Isso vai exigir então uma terceira sanção, né? E assim nós vamos até o infinito, né? Não existe teto, existe uma série infinita de sanções. A gente sempre tem uma prescrição, uma sanção ligada a ela, que vai ter que ser sancionada, que por sua vez vai exigir uma nova sanção, que também vai ter que ser sancionada, e vai exigir uma nova sanção, e assim ao infinito e além. O Kelsen só vai conseguir resolver efetivamente essa questão no âmbito da teoria do ordenamento jurídico, né? E no âmbito da teoria do ordenamento jurídico, ele vai dizer que essas normas, elas na verdade, são sancionadas de um ponto de vista da própria estrutura normativa, ou seja, a sanção não é uma segunda norma que vai se somar à primeira, ela é um elemento da primeira prescrição, e mais do que isso, né? Ela vai ser válida na medida em que ela faz parte de um ordenamento que no seu todo é eficaz, certo? É aquilo que algumas aulas atrás a gente chamou de eficácia como condição da validade. E bom, sob o ponto de vista da teoria do ordenamento jurídico, a norma fundamental coloca uma grande questão, né? Ela é a resposta que o Kelsen pode oferecer para nós para o problema da derivação infinita das séries lógicas que nos levam de normas estruturalmente inferiores, né, hierarquicamente inferiores da estrutura do ordenamento jurídico, que vão encontrar o seu fundamento de validade nos estratos imediatamente superiores. A grande questão é que se uma norma inferior está sempre validada por uma norma superior, isso vai incidir no mesmo problema lógico da série infinita de sanções, né? A gente sempre vai buscar um fundamento superior para o inferior, e mais um superior para aquele anterior, e mais um superior, e assim ao infinito e além. Então a norma fundamental nada mais é do que uma parada nesse movimento de derivação infinita, né? É o momento em que o Kelsen diz, cara, tem que ter um teto para isso, e o nome desse teto, que eu vou pressupor que exista, sob pena de eu não conseguir conhecer o ordenamento jurídico, é a norma fundamental. Então, a gente precisa entender que, para o Kelsen, a norma fundamental é uma teoria, né? Ela é uma resposta ao fenômeno da regressão infinita que se verifica tanto do ponto de vista da norma quanto do ponto de vista do ordenamento jurídico, sob a forma das sanções infinitas, né? Ou sob a forma dessa derivação infinita de cadeias lógico-hierárquicas. Então, até a segunda edição da Teoria Pura do Direito, vale dizer até 1960, a norma fundamental era vista como uma pressuposição necessária, sem a qual nós não conseguimos conhecer cientificamente o material normativo. Ou seja, isso já era a expressão de um certo neocantismo por parte do Kelsen,
né? Porque a norma fundamental recebia, na sua teoria pura do direito, o status de uma condição lógico-transcendental da ciência jurídica, né? Ou seja, sem pressupor a sua existência, nós não conseguimos conhecer o ordenamento jurídico porque se torna impossível escaloná-lo, né? Definir quais são os estratos hierárquicos e como é que eles estão organizados. Que norma vai ter o seu fundamento de validade dependendo de qual outra, né? Então, para que a gente possa organizar, a gente tem que supor a existência de um teto como condição para conhecer o próprio ordenamento. Nesse texto de 1979, né, que é um texto da fase final da vida do Kelsen, ele vai dar conta de um impasse, né? Ele vai se perceber no impasse. Ele percebe o seguinte: se a norma é efetivamente o sentido objetivado de um ato de vontade, e o ato de vontade é um fato natural, como é que essa norma poderia ser um a priori do ordenamento jurídico? Porque ela depende de um fato. Esse fato não pode ser dado a priori, né? Ele é um fato. Se a norma fundamental fosse um a priori do ordenamento jurídico, uma condição lógico-transcendental, como está dito nos principais textos que a gente lê do Kelsen, ela seria algo como um ato de puro pensamento, portanto uma hipótese. Ela não seria uma norma. Então, o grande problema do Kelsen é esse impasse, né? Se a norma fundamental for uma norma, ela não pode ser a priori. Se ela for a priori, ela não pode ser uma norma. Como é que o Kelsen vai resolver esse impasse? Justamente nos textos que compõem o Teoria Geral das Normas, publicado em 79, o Kelsen vai proceder a uma virada na maneira como ele imagina a norma fundamental, né? Ele vai continuar dizendo uma série de coisas que ele já vinha dizendo, né? Isso, na verdade, é toda uma manobra para manter a coerência da teoria pura. Ele diz que a norma fundamental continua sendo o que sempre foi. Ela é uma norma meramente pensada. Isto é, ela não é uma norma positiva. Nós não vamos encontrar a norma fundamental no vade-mecum, né? No site do Planalto. Ela não está legislada em nenhum lugar. Ela não está concretizada como obra de uma vontade legisladora. Percebe? É nesse sentido que ele diz que ela é um puro ato de pensamento, né? Ela é uma norma meramente pensada, é melhor dizer assim, né? Ela não é positiva. Ou seja, a norma fundamental ela vai ser então definida como o sentido objetivado de uma vontade que não é real, que se não é real, é portanto fictícia, certo? E é aqui que vai incidir o conceito de ficção. Da onde o Kelsen vai tirar esse conceito de ficção? Ele vai tirar o conceito de ficção da obra de um filósofo alemão neocantiano chamado Hans Vaihinger. Se fala com F, né? Mas se escreve com V. Então seria Vaihinger. Ele escreve um livro chamado A Filosofia do Como Ser, né? Ou Die Philosophie des Als Ob. Ou então, se você preferir, né? The Philosophy of As If. Você consegue com uma certa facilidade essas edições, acho que tanto em alemão quanto em inglês. Essa é uma obra de 1911 que, no entanto, acreditam os biógrafos, tem sido escrita mais ou menos uns 30 anos antes. Então, ela deve ter sido produzida por volta aí do final da década de 1870. E o Vaihinger define ficção da seguinte maneira: a ficção não apenas é uma operação que contraria a realidade. A ficção também é autocontraditória, né? A gente precisa entender o que ele quer dizer com isso e como é que o Kelsen vai trabalhar com esse conceito. Ele diz assim, bom, então vamos imaginar, Kelsen, né? Imagine uma norma fundamental, por exemplo, de um sistema jurídico ou de um sistema religioso de normas. Imaginemos a de um sistema jurídico e depois a gente fala do sistema religioso. Imaginemos uma norma fundamental do sistema jurídico que diga o seguinte: todos devem se comportar de acordo com a primeira Constituição histórica. Então eu tenho uma norma fundamental, que é aquela que afirma a validade da primeira Constituição histórica e a coloca como fundamento de todas as outras constituições que vieram, inclusive da atual, e de todo o ordenamento jurídico contemporaneamente vigente. Por que essa afirmação, todos devem obedecer à primeira Constituição histórica, ela contraria a realidade, portanto se apresenta como uma ficção? Pelo puro e simples fato de que ela não existe como tal, né? Essa norma não está legislada em nenhum lugar, ela não está escrita em nenhum lugar, ela não é admitida por tribunais, a não ser como pressuposição, né? A não ser como uma norma puramente pensada, para que se possa aplicar o ordenamento jurídico. Mas ela é mais do que isso, né? Ela é uma norma que se contradiz. Por quê? Quando nós afirmamos todos devem obedecer à primeira Constituição histórica, nós estamos pressupondo que para a validade dessa norma, desse sentido objetivo normatizado,
pressupondo que ele fosse existente até, teria de existir uma vontade ou um ato de vontade prévio para que essa norma viesse à existência, né, para que ela viesse a ser. Então, nós estaríamos supondo a existência de uma autoridade para além da autoridade da própria norma fundamental, o que é um absurdo, né? Então, é nesse sentido que a norma fundamental é uma ficção. Ela contradiz a realidade porque ela não existe, ela está baseada num ato de vontade que não existe, e segundo, ela se autocontradiz, né? Porque, ao se dizer, ela pressupõe a existência de uma autoridade exterior à própria norma fundamental. A gente poderia pensar isso até de maneira mais simples olhando para um sistema de normas religioso, né? Digamos, por exemplo, que a norma fundamental de um sistema religioso possa ser expressa da seguinte maneira: todos devem obedecer a Deus. Mas para que essa norma seja válida, eu tenho que partir da premissa de que haja um ato de vontade anterior que determine, né, que emita esse conteúdo e que seja diferente de Deus mesmo, né? Então haveria um Deus para além de Deus, haveria uma norma mais fundamental para além da norma fundamental. Então a gente incidiria no mesmo problema. É por isso que o Kelsen usa, então, a ideia de ficção como algo que contraria a realidade por um lado e também se autocontradis. Isso significa o seguinte: isso significa que a norma fundamental, então, deixa de ser uma hipótese, aquilo que ela foi até a década de 60, né? Porque uma hipótese é simplesmente aquilo que a realidade não confirma em absoluto. E ela vira uma ficção. O que é uma ficção? Diz o Kelsen com base no Feihinger. Um aparato cognitivo que nós usamos quando nós não conseguimos atingir o nosso objetivo de conhecimento com o material que nós temos à mão. Qual que é o material que nós, Kelsen, né, tinha à mão? O direito positivo. E de fato, quando você olha para o direito positivado, você não encontra no direito positivado nenhum fundamento que possa se afirmar como último para o ordenamento. Só podemos, portanto, fazer uso de uma operação cognitiva que faz esse recurso à ficção para poder se fundamentar cientificamente. Porém, isso é a maneira como o Kelsen enxerga a ficção e usa a ficção com base no Feihinger para, digamos assim, dar uma arredondada na sua própria teoria pura. Existem outras formas de encarar as ficções no direito e na sua teoria geral, né? Perceba que a maneira como o Kelsen usa a ficção é para fazer frente a uma necessidade fundacional da sua própria teoria, né? É o problema do fundamento que o Kelsen está tentando responder com o recurso à ficção. Eu queria chamar a tua atenção para o fato de que existem outros autores que estão de alguma maneira ligados à teoria do direito compreendida em sentido bastante amplo, né? Que não seja simplesmente de teóricos quadrados, mas teoria do direito como uma reflexão, né, zetética sobre a questão do direito, como, por exemplo, o Ian Thomas, que foi um romanista bastante importante, que escreveu esse livro aqui, chamado Les Opérations du Droit, publicado pela Gallimard junto com a Seuil. E esse livro é um livro bastante interessante porque nele o Ian Thomas trabalha com o conceito de ficção como operações por meio dos quais o direito é capaz de modelar o real, gerar efeitos de realidade e manter-se completamente indiferente à realidade. Isso é absolutamente genial, né? Porque trabalha o direito a partir da sua própria potência operatória. Um dos grandes exemplos, né, que pode ser dado e que o Ian Thomas trabalha dentro do direito romano, afinal ele é um teórico romanista, né? Mas a gente pode ver no nosso próprio direito atual, né? Seriam os exemplos das presunções, especialmente das presunções de caráter absoluto. São presunções que não admitem, por definição, prova em contrário, né? Ou seja, se trata efetivamente de uma ficção, não porque ela contrarie necessariamente a realidade, mas porque ela simplesmente afirma uma premissa independentemente da realidade, né? Aquele traço que o Ian Thomas diz que o direito tem de valer en s'écartant au réel, né? Ou seja, ao se distanciar completamente do real, se separando, né? Se divorciando completamente da realidade. Então, essa é a segunda maneira pela qual nós podemos ver a ficção no interior de uma teoria geral do direito como uma potência própria do direito, né? Com um viés muito mais pragmático e muito menos fundacional, em que a preocupação não está em fundar o ordenamento jurídico e fazer com que ele valha a todo custo, mas sim entender como é que o direito funciona nas suas menores, né, nas suas mais cotidianas e mais técnicas operações. Essa é a beleza desse livro do Ian Thomas, que infelizmente ainda não tem tradução para o português. Você curtiu esse vídeo?
Você ficou com a gente até aqui? Parabéns, porque são 20 minutos de teoria direto. Se você quiser saber mais sobre essa questão do Ian Thomas, das outras maneiras de usar a ficção na teoria geral do direito, eu vou deixar um artigo meu aqui na descrição, um artigo chamado Ficção e Fabulação, o Direito e a Política nas Sociedades de Controle, que foi publicado numa revista carioca chamada Direito e Praxis no ano de 2016 e que pode te ajudar a explorar um pouco melhor essa questão. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever, curtir e ativar as notificações e nós nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau!